Então vamos fazer uma breve relação entre a sociedade disciplinar, que é aquela que o Foucault estudou profundamente, e a sociedade do controle, né, que é essa que exercemos, né, essa contemporânea. Sempre entendendo que não significa dizer que uma acabou numa noite e outra começou na outra manhã. Né? Elas coexistem em graduações e intensidades diferentes em cada contexto. Né? Isso porque essas estratégias são selecionadas porque funcionam em determinados contextos. Né? Então é interessante a gente pensar o poder como uma bricolagem, como uma colagem de estratégias. Né? Na disciplina, por exemplo, você tem a ideia da vigilância do panóptico. Essa é uma estratégia. Aí você também tem uma ideia da punição, né, que exatamente compõe o nome do livro do Foucault, Vigiar e Punir. Né? A sociedade moderna pode ser caracterizada exatamente por essa dicotomia. Por um lado, vigiar, e se o caba não se comportar de acordo com o que deve, né, de forma dócil, obediente e produtiva, a punição. Né? Então, são estratégias diferentes. Né? Então, estratégia da visibilidade, a estratégia do exame, né? De a todo momento você tem um período que você vai avaliar o efeito do poder sobre aqueles corpos, né? Nas escolas, as provas, né? Nas instituições médicas, os exames médicos, né? É exame geral para ver como é que o cabo está, né? Então, nas fábricas, né, o exame da produtividade, né, para ver quanto foi que essa negada produziu aqui, né? Então, a disciplina começa série de estratégias coadunadas para fazer o corpo produzir, né? E aí você entender como o poder ele está fincado historicamente num determinado contexto. Se a disciplina foi importante na modernidade, é porque na modernidade, na lógica de um capitalismo industrial, era importante uma produção em série. E para isso era preciso de corpos adestrados, né? Uma mecânica, né, do corpo muito bem adestrada para que ele possa produzir mais. É a lógica da produção industrial em massa, né, em série. Né? Então, na disciplina, caracterizado também por agir em instituições fechadas, né? Colégio, né, uma instituição fechada. Fábrica, uma instituição fechada. Hospital, uma instituição fechada. Né? Então, a disciplina ela funciona melhor dentro dessas instituições fechadas, que ela consegue ter o controle, ela consegue avaliar, né, essa ideia de a todo momento estar tá avaliando para ver se o corpo está se desenvolvendo, se o aluno está aprendendo, se o preso está comportado, se o louco está menos louco, né? Então tem todo um esquema de avaliação a partir dos exames. Como funciona também, como a gente disse há pouco, uma longa, né, cadeia hierárquica de observação. Né? O professor observa o aluno, o coordenador observa o professor. Né? Então, essa hierarquia de vigilância é muito característica na disciplina. Né? Na mesma forma na fábrica, na mesma forma, né, nos hospitais. Né? Então, na modernidade, né, o propósito era adestrar esses corpos. Né? Então, para isso, você tinha essa série de estratégias que faziam circular o poder de acordo com uma necessidade histórica, fazer o corpo produzir. A tática, segundo Foucault, então, seria o funcionamento ótimo de uma disciplina. Né? Ou seja, o aluno está aprendendo bem, o preso está comportado, não está fazendo arruaça, né? O doido, entre aspas, né? O doido melhorou, tá mais calmo, mesmo que eu, né, arranquei ali um pedaço do cérebro dele, mas acontece, né? Então,
tem essa série de aspectos que caracterizam a disciplina na modernidade, a atualização da disciplina na modernidade. Pois muito bem. O Deleuze ele vai chamar a disciplina de toupeira, porque ela você imagina os buracos de toupeira, ela são buracos ali extremamente engenhosos e organizados, né? Por outro lado, a sociedade do controle ele vai chamar dos anéis de uma serpente, né? Os anéis da serpente são extremamente dinâmicos. Eles estão a todo momento ali se adaptando a um contexto. Né? Eu já. Camila já assistiu. Alexandre também. Também já assisti. Pronto, o show de Truman fica melhor para ter referência. O que é que acontece no show de Truman? Né? O Caba nasceu numa cidade ali que é toda programada para ele. Né? Ou seja, essa ideia de controle é o que interessa. Né? Na sociedade do controle, diferente da sociedade disciplinar, ele não funciona dentro de instituições fechadas. O controle, ele ganha o cotidiano. Não há mais essa distinção. No controle, a todo momento, você está sendo afetado. Só que é um poder muito mais sutil e, por isso, muito mais perigoso. Né? Vai dizer o Deleuze. Né? Vejam bem, na disciplina, o poder ele é explícito. O poder observa. O poder viola, né? A visibilidade. Vamos pensar, por exemplo, na visibilidade na sociedade do controle e diferenciar da visibilidade na sociedade disciplinar. Na sociedade disciplinar, a visibilidade está conectada diretamente com a punição. Né? Se eu fizer isso, eu vou ser punido pelo cabo que está me observando. Né? Hoje em dia, por exemplo, você vai na farmácia e tem lá, sorria, você está sendo filmado. Né? Nas lojas também, no supermercado, tudo tem essa visibilidade. Né? O cabo lá está sendo observado, então você tem que se comportar de acordo com isso. Esse é um outro tipo de visibilidade. Na sociedade do controle, por exemplo, a visibilidade vai operar pelo desejo. Né? Hoje, você é que quer aparecer, você é que quer ser vigiado, você é que quer ser observado. Nós que passamos o dia inteiro mostrando para os outros que sim, eu acordei. Sim, eu sou um cara que tomo café com pão. Eu sou muito louco, né? Eu sou um cara que vou andar de bicicleta. Aí você vai lá e posta no Instagram que está andando de bicicleta, né? Ou seja, é um poder que vai agir a partir da produção do desejo, né? E a noção de desejo, por Deleuze, é super importante para a gente entender a nossa sociedade. Diferente de Freud, o poder, ou o desejo, por Deleuze, não está envolvido com a falta. Né? O desejo não é a falta, o desejo é a produção. Que diabo é isso, macho? O desejo é a produção. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando você se conecta com determinados fluxos, você está produzindo seu próprio ser, seu modo de subjetivação, ou seu modo de existência. Quer isso dizer que quando você se conecta com o seu celular, você está produzindo desejo. O seu ser é composto por ser observado. Então, se você chega no restaurante, para você se compor, você tem que bater a foto que você chegou no restaurante. Você tem que fazer o stories. Né? Então, na sociedade do controle, o poder opera sobre o desejo, que é um poder muito mais eficiente, não é não? Né? Você não tem... É muito mais difícil você estabelecer uma crítica nesse sentido. Eu desejo um carro novo,
né? Eu desejo morar em determinado local, né? Então, para o Deleuze, essas conexões aí, né, são exatamente esses fluxos que vão compondo quem você é. O desejo é conexão, né? Então, dentro da lógica então do sistema capitalista, esse tipo de desejo é um desejo que ele vai chamar, que a gente vai discutir em outra aula, dentro de uma lógica molar, que quer dizer que é dentro de uma lógica estriada, ou seja, o consumo, por exemplo. O consumo é uma lógica de desejo estriada, né? Que o capitalismo, veja como é interessante a gente pensar isso. Na década de 60, nos movimentos de contracultura, aquilo que se privilegiava era a liberdade, né? Vamos fazer aqui uma luta pela gente, pela nossa singularidade, né? Pelaquilo que foge a essa lógica massiva do capitalismo, né? Era a crítica, né, de um capitalismo industrial, de produção em massa. Então era viva a singularidade. Pois muito bem, na sociedade do controle, agora a liberdade se torna o nosso próprio desejo e entra dentro da lógica do capitalismo. Liberdade é você escolher entre várias opções de consumo, né? A liberdade se tornou isso. Liberdade, eu sou livre, aí você faz uma viagem para determinado local. Bota lá, livre para voar. Né? Ou seja, o capitalismo se apropriou da liberdade e tornou ela um consumo. Né? O homem livre é esse, o homem que vai tirar suas férias no final de semana. Que vai para determinados locais. Né? Então, essa ideia de que nessa sociedade a dominação ocorre pelo desejo. O desejo do corpo perfeito, o desejo do sucesso, né? o desejo do carro novo. Então, dentro dessa lógica, o Deleuze vai dizer: saímos do homem encarcerado para o homem endividado, né? Porque para ter tudo isso você tem que pagar, né? Então, o que é que acontece? Você quer ser livre, você quer ser um cara especial, né? A questão da singularidade. Então se você quer ser singular, você tem que ter um novo iPhone, né? Novo iPhone ali não é qualquer um que pode ter, não. Né? O bicho é caro. Né? Então eu vou comprar o iPhone aqui e vou botar para negar que eu comprei, né? Mas para isso você tem que pagar. E aí você paga, e aí vem o quê? Os boletos depois, né? E aí você tem que trabalhar mais para pagar o boleto. Ou seja, você entra num ciclo de uma dominação cada vez mais sistemática e eficiente. Né? Então, o Deleuze vai dizer que cada tipo de dominação ela tem suas máquinas. Né? Ou seja, a disciplina tinha sua máquina, o panóptico, né? As instituições fechadas. Na sociedade do controle, nós temos uma sociedade em rede. É uma outra máquina que faz funcionar outros tipos de desejo. Né? O desejo por visibilidade, o desejo por interação. Nós somos obrigados a estar interagindo todo momento. É por isso que a sociedade do controle ela se insubordina a instituições fechadas. O que é isso? Ora, você está ali 10 horas da noite, aí tem um WhatsApp, né? Aí tá lá o cara falando: ei, cadê o negócio? Ou seja, você vai diluindo essa relação entre público e privado. Se você está numa lógica que a produção do desejo tem a ver com exposição e que a todo momento você está se expondo, o que é que você está fazendo? Você está redefinindo, está transformando, está tornando, de certa forma, esquizo, né? Ou seja, você não consegue diferenciar aquilo que é público daquilo que é privado. Né? Porque você bota como você acordou, você bota como você vai dormir, você bota que você gostou, você bota que você não gostou, e a outra pessoa nem lhe conhece, mas vai lá e comenta, e aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Então,
É um outro modo de existência, né? E veja como isso tem uma série de consequências interessantes, como, por exemplo, o cancelamento, né? A possibilidade de você se conectar com determinada pessoa e essa lógica de que você agora é o vigia de todo mundo, né? Ou seja, aquele povo da calçada agora enxerga tudo, não é só o que passa na sua rua, mas estão ali observando e julgando, né? Isso possibilita também essa produção de desejo de destruição do outro. Destruir o outro também é uma produção de desejo, né? Em que você precisa só apertar um botão, chamar o cara de filho de rapariga e pronto. Você nunca viu o cara, mas, né? O ódio se atualiza de uma forma muito fácil nessa nossa lógica contemporânea, onde o público e o privado se diluem, né? Onde você chega para uma pessoa que você nunca viu, talvez nunca vai ver, e manda o cabo para puta que pariu, né? Isso, se você fosse pensar há 30 anos, seria extremamente estranho, né? Você passando na rua, o cara, ei, filho de rapariga, né? Mas veja como a intimidade se transformou dentro dessa lógica, né, da sociedade do controle, né?